sobre o curso de APH, que é um curso que o senhor tem também, né? Sim. O senhor pode falar um pouco sobre ele? Então essa é uma doutrina relativamente nova na Polícia Militar, né? A gente tem aí de uns 4, 5 anos para cá que isso vem crescendo dentro da polícia, né? Então, quando você fala em medicina de guerra, você fala do APH em combate, né? Que é o atendimento pré-hospitalar. O APH é isso, né? É o atendimento pré-hospitalar em combate. Então, é muito comum, né, acontecer de um policial ser baleado, né? Nós tivemos um sargento nosso baleado na região metropolitana de Curitiba. Ele perdeu bastante sangue e ele chegou no hospital evangélico. O pessoal até fez, né, a transfusão de sangue com todo o sangue que ele havia perdido, mas ele já tinha chego num ponto em que não havia mais retorno, né? Por que isso aconteceu? Por causa do sangramento massivo, né? Então, na medicina de guerra, quem é o cara que vai te atender? É o colega que está do teu lado. Então, se você estiver numa área quente, que tiver uma troca de tiros, estiver no meio de uma favela, você tem um colega baleado, você chamar o SEAT ou você chamar o SAMU, né, um bombeiro ou um médico civil, ele não vai chegar lá. Por quê? Porque está tendo uma troca de tiro naquele local lá. Então, se você não tiver um colega, né, com um kit médico, como que eu tenho aqui, por exemplo, né, como um torniquete, como que eu tenho aqui, esse cara vai morrer ali mesmo, né? Sangramento massivo. Se o cara pegar uma artéria importante na perna do cara, um disparo, por exemplo, é questão de 3 minutos, 4 minutos, ele vai estar em óbito. Então não dá tempo. Não dá tempo de chegar uma ambulância, não dá tempo de fazer mais nada se você não tiver ali no local uma forma de ocluir essa artéria, de fechar esse sangramento, para daí então você ir para o ambiente hospitalar. Então você tem que fazer o atendimento pré-hospitalar para poder chegar lá. Então hoje esse é um treinamento difundido amplamente dentro da Polícia Militar do Paraná. Uhum. Então, muitos batalhões já fizeram compras de torniquetes com verbas, né? A Polícia Militar está agora com uma licitação em andamento para comprar uma grande quantidade desses equipamentos, né? São equipamentos que, no começo, haviam até médicos que eram contrários a isso aí. Mas, pô, como é que um cara que não tem formação nenhuma em medicina, ele vai atuar, né? São atuações simples, né? Ao invés do camarada tentar ocluir uma ferida fazendo pressão, que se for uma artéria femoral, por exemplo, você não vai atingir essa artéria femoral fazendo pressão com a mão. Não vai conseguir. Se for uma artéria que está dentro de uma área juncional, como o ombro, por exemplo, você vai ter que enfiar gás lá dentro do buraco, amigo. Mas o buraco está pequeno demais, eu vou ter que cortar esse buraco e vou ter que colocar gás para dentro, para ocluir essa artéria lá dentro, para daí então chegar no ambiente hospitalar. Então isso aí não é uma intervenção médica, né? Ela é uma intervenção que o cara, obviamente, tem que ter um treinamento e tem que ter o equipamento adequado, mas que é totalmente possível um combatente atender o outro combatente ou, vou mais além, o combatente atender a ele próprio. Se você procurar hoje no Google, você vai procurar situações de APH em diversos locais em que o policial é baleado, ele mesmo saca o torniquete dele, que está no colete dele, coloca na perna e ajusta o torniquete e aperta, para daí chegar no hospital. E nós temos muitas histórias, né? Muitas histórias aqui no Paraná. Nós tivemos um dos policiais que, no caso de Guarapuava, eles levaram aí um tremendo azar, né? Eles estavam no local errado na hora errada. Bem na hora que eles atacaram o batalhão da Polícia Militar lá em Guarapuava, tinha uma viatura do Canil, uma equipe do Canil, saindo do batalhão. Bem na hora que os marginais estavam parando na frente e começando a atirar na frente do batalhão. Então, naquela situação, um dos colegas faleceu, ele levou um tiro na cabeça, ainda ficou internado alguns dias no hospital, mas depois ele faleceu, né? E um deles acabou levando um tiro, né? Que quebrou um dos ossos da perna, né? Se não me engano, foi a tíbia. E ele saltou para fora da viatura, né? Rastejou para o mato e ele aplicou um torniquete, né? Esse policial militar, uns 15 dias depois que ele estava internado, já em fase de recuperação no hospital, ele me mandou um áudio, né? Ele agradecendo o treinamento de APH que a gente tinha dado lá no batalhão dele, lá em Guarapuava. Por coincidência, eu tinha dado esse treinamento, então ele falando, olha, Coronel, queria agradecer o senhor. Naquela hora eu só me lembrava, eu vi minha perna sangrando, eu só me lembrava do torniquete, daquilo que o senhor tinha falado,
né, da simplicidade como o senhor passou ali o conhecimento, eu consegui colocar o torniquete na minha perna e o sangramento parou e foi aquilo ali que salvou minha vida. Salvou a vida dele. Né? Então, tem muitos casos aí no Paraná que esse tipo de técnica, esse tipo de conhecimento, e hoje ele já é matéria dos cursos de formação. O APH em combate não era. A gente tinha, né, conhecimentos de socorros de urgência, que era o nome da disciplina no passado. Uhum. Só que se você falasse em torniquete, devido àquilo que aconteceu lá atrás, né, na Primeira Guerra Mundial ainda, depois um pouco na Segunda Guerra Mundial, em que o cara demorava 3 dias para chegar num hospital de campanha com o torniquete na perna, o que que acontecia? A perna dele estava perdida, ele tinha que amputar a perna. Então, essa demonização do torniquete, ela ficou até uns 5, 6 anos atrás. Tô falando de coisa recente aqui no Brasil. Você falava assim, não, vamos ensinar a técnica de torniquete. Ele falou, você tá louco, cara, não pode usar torniquete. Torniquete, o cara perde a perna. Hoje está comprovado, mais do que comprovado, que o cara pode ficar 4 horas com o torniquete instalado, né, e depois ser retirado para fazer, enfim, todo o procedimento que tem que ser feito, que ele não vai perder nem sensibilidade na perna. Né? Então, hoje existem estudos nesse sentido, né, e essa doutrina já se expandiu aí. Bacana. Esse curso dentro da Polícia Militar, ele funciona como Como que ele funciona? Funciona como se fosse um doutorado convencional ou não chega Qual curso? a esse nível? Esse do APH. Então, o curso de APH, na verdade, existem níveis do curso de APH. Então, o curso que é passado nos cursos de formação, que são passados nas instruções para a tropa, nos batalhões, que foi esse que eu ministrei lá em Guarapuava, que o garoto mandou a mensagem, eles são considerados o Mark I. O Mark é a técnica do APH, então o Mark é uma sigla, né? Então, significa massivo, que é o sangramento massivo, que é a primeira coisa que você tem que conter, né? Aí é o ar, respiração e o calor. Então, essa é a sigla do Mark. O Mark I é o nível operador. Então, o operador não é uma pós-graduação. A pós-graduação em APH, ela ainda não foi ministrada na Academia da Polícia Militar. Ela é ministrada pelo DOC Manilha, lá na Escola Superior da Polícia Civil. Essa pós-graduação. E aí, ali se formam os que são Mark III. Que o Mark III, ele é formado até mesmo para uma intervenção invasiva. Né? Então, você consegue fazer intervenções aí, por exemplo, de colocar uma cânula no pulmão do cara para, né, em situações em que você tenha um pulmão colabado, né? Você já tem um disparo, você tem que tirar o ar ali de dentro do pulmão para o cara conseguir respirar novamente e tal. Isso é uma intervenção invasiva, né? Dentre outras intervenções. Então, esse é o cara Mark III. E esse é o cara que vai formar os multiplicadores de Mark I. Então, o Mark III ele é o instrutor da disciplina. Então, somente o Mark III é que faz a pós-graduação. As instruções que são ministradas na academia, nos cursos de soldado, curso de oficial e também nos batalhões, ele é o Mark I, que é o nível operador. Entendi. Então, essa não é uma pós-graduação.